tentar trabalhar esse tema aí de uma forma bem rápida, e para isso eu vou pedir por alguns minutos que você possa atenção, em nome de Jesus. A gente nós vamos falar aqui sobre a história de Noé. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu sei que muitos aqui já ouviram acerca dessa história, não somente nenhuma nem duas. Algumas pessoas já ouviram até dezenas de vezes acerca dessa história. Mas o que nós queremos aqui nessa noite é destacar alguns pontos que nós julgamos importantes, e em cima desses pontos nós queremos trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite é com relação às civilizações que existiram antes do dilúvio. Então, vamos lá rapidamente. A Bíblia Sagrada diz que Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Por conta disso, Deus colocou uma marca, um sinal em Caim. A Bíblia Sagrada diz que Caim saiu então da presença do Senhor e foi para a terra de Nod. Chegando nessa terra, ele encontrou uma mulher e fez dela a sua esposa. A partir desse momento, Caim começou a ter filhos e filhas. Nasce agora a primeira civilização na face da terra, que são os cainitas. São todos os descendentes de Caim. Agora, detalhe, essa geração é uma geração que ouviu falar acerca de Deus, sabia quem era Deus, mas era uma geração que não se submetia, não servia, não adorava, não queria saber de Deus. Pelo contrário, era contra o Deus Todo-Poderoso. Era uma geração completamente ímpia. Essa era a geração de Caim, conhecido como os cainitas. A Bíblia Sagrada diz que quando Adão estava com 130 anos, escute o que eu vou lhe dizer, ele teve um outro filho, o qual ele deu o nome de Sete. Sete depois gerou também um filho, o qual ele deu o nome de Enos. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que a partir do nascimento de Enos, o nome do Senhor passou a ser invocado novamente. Ou seja, o culto voltou novamente ao Deus Todo-Poderoso. Essa geração que aparece agora, eles são chamados de setitas. São todos os descendentes de Sete. Essa geração, meus amados irmãos, é uma geração que ouviu falar acerca de Deus, era uma geração que conhecia Deus, mas era uma geração que se submetia, servia, adorava, cultuava, reverenciava ao Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que a igreja de Óbidos não está longe disso. Quantos estão aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso? Levante o seu braço e diga graças a Deus. Aí aparecem as duas civilizações. Tá? As duas civilizações antes do dilúvio. Mas não para por aí. Porque o que vai acontecer agora foi a desgraça. Então veja bem, duas civilizações. Ambas conheciam a Deus. A diferença das duas é que uma servia e a outra não. Agora, a Bíblia Sagrada diz o seguinte. Ela diz assim, ó. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram lindas e formosas, tomaram para si as que mais lhe agradaram. O que está acontecendo agora aqui? Uma junção, um casamento em julgo desigual. Quando a Bíblia Sagrada fala que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, aconteceu isso. A geração de Sete olhou para as filhas da geração de Caim, e aí houve essa junção, essa mistura. Um casamento em julgo desigual. E aí aparece agora a terceira civilização antes do dilúvio. E eu posso dizer para vocês que essa foi a pior geração que já existiu na face da terra. A pior mesmo. A pior. Tá? A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus, quando olhou para isso, é o momento que a Bíblia Sagrada diz que Deus se arrependera de ter criado o homem. Detalhe, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus se arrependeu, é no sentido de que ele olhou, e o que ele viu pesou no coração dele. Ou seja, ele olhou para aquilo
E ele ficou completamente triste porque agora a sua igreja se misturou com os ímpios. E agora a terceira geração que se levanta é uma geração que tinha experiência com Deus, conhecia Deus, mas agora eles são contra o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, nesse momento, que Deus olhou para aquilo e ficou completamente triste com aquela situação. É o momento que a Bíblia Sagrada também diz o seguinte, que Deus, quando viu isso, ele disse: é muito mau o coração do homem. Os seus dias serão apenas 120 anos. Não entenda 120 anos como idade aqui. 120 anos foi o prazo que Deus deu para que aquela geração, a junção da geração de Sete com a geração de Caim, eles tiveram um prazo de 120 anos para que eles pudessem se arrepender ainda acerca dos seus pecados e pudessem então se voltar para o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que Deus disse: os seus dias serão 120 anos e o meu Espírito não agirá para sempre na vida deles. Ou seja, o que essa geração estava cometendo era algo terrível, algo realmente que deixou o coração de Deus completamente triste. Agora, eu paro aqui e faço a seguinte pergunta. Quando você olha para a geração de Sete e para a geração de Caim, porque Bíblia, irmãos, Evangelho é isso. Você ouve, você absorve, mas você tem que aplicar. É importante que você viva. Então vamos lá. Quando você olha para a geração de Sete, para a geração de Caim, essa é a pergunta. Você hoje se parece mais com quem? Você é um setita ou você é um cainita? Essa é a pergunta que não quer calar. As suas ações, as suas atitudes, os teus pensamentos, é mais parecido com a geração de Sete, uma geração que conhece a Deus, vive para Deus, se submete a Deus, obedece a Deus, cultua, adora o Deus Todo-Poderoso? Ou as tuas ações, as tuas atitudes e pensamentos é mais parecido com a geração de Caim, que conhece Deus, mas não vive para Deus, vive sempre contra Deus? Essa é a grande pergunta hoje. As nossas ações, igreja, estão mais parecidas para quê? Nós somos setitas ou somos cainitas? Eu acredito em nome do Senhor Jesus, que aqui em Óbidos, a igreja de Óbidos, é uma geração de setitas. Quem acredita nisso, levante seu braço e diga glória a Deus. Eu acredito profundamente nisso, meus amados irmãos. Nós não somos somente um povo que conhece a Deus, mas nós somos um povo que vivemos para Deus. Nós somos um povo que nos submetemos à vontade poderosa do Deus Todo-Poderoso. Mas o fato que a desgraça está feita. A igreja se corrompeu, se misturou agora com a geração de Caim. E está esse estrago. Deus olhou, ficou triste e disse: 120 anos é o prazo que eu dou para que eles possam se arrepender. Durante 120 anos o meu Espírito vai estar agindo na vida deles. Eu digo isso porque após o dilúvio a gente sabe perfeitamente que teve muita gente que viveu muito mais de 120 anos. Então esse aqui era o prazo que Deus deu. Olha, para você que veio aqui nessa noite, deixa eu lhe dizer uma coisa. De repente, se o Espírito Santo de Deus te revelar que as tuas ações, as tuas atitudes estão mais parecidas com os descendentes de Caim, nós precisamos entender o seguinte: eu não acredito por acaso, não acredito numa coincidência. Eu acredito perfeitamente que o fato de você estar aqui nessa noite é porque o Espírito de Deus te convenceu para você estar aqui. Pode até ser que você teria muitas outras coisas para fazer, ou você poderia estar em qualquer outro lugar agora aqui dessa cidade, mas o Espírito de Deus, Ele colocou na tua mente: não, eu quero que você vá ao culto nessa noite, porque ali eu quero falar contigo. Eu quero te dizer, é o Espírito Santo de Deus falando para todos nós aqui nessa noite. Ele dizendo assim, ó: eu quero que você esteja no culto, porque eu quero falar para você. Se as tuas ações, as tuas atitudes é mais parecidas com as atitudes de um cainita, há tempo de arrependimento, e o tempo é hoje. Foi por isso que Ele trouxe eu e você aqui, porque Ele quer trabalhar em nossas vidas. Quem acredita nisso, levanta o braço e diga glória a Deus.
Deus quer trabalhar em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sabe por que o Espírito de Deus está aqui? Porque eu e você estamos aqui, nós somos o templo dele, nós somos a igreja de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Nós vivemos hoje, meus amados irmãos, o ministério do Espírito Santo, e o ministério dele é fazer com que o homem possa reconhecer que é um pecador, e ele possa reconhecer que ele não pode se salvar a si mesmo, e ele precisa então se voltar para o Deus Todo-Poderoso. 120 anos para que o povo então pudesse se arrepender. Agora, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Deus vem e visita a terra. Presta atenção nisso. Ó. Ele percorre a terra. A igreja dele agora se contaminou, se misturou. O coração dele está triste. Deus está vendo agora todas as ações, todas as atitudes maldosas do homem. Só que de repente acontece isso. O olhar de Deus encontra um que não está agindo igual àquela geração. O comportamento dele é diferente. Ele viu que na vida desse homem havia temor. O olhar de Deus encontrou Noé. Olha só que interessante. Quando Deus vem para a terra e visita todas aquelas pessoas, e que ele está vendo todas as pessoas se afundando cada vez mais no pecado, se sujando mais na lama do pecado, de repente alguém consegue atrair o olhar de Deus de forma diferenciada, e esse era Noé. A Bíblia Sagrada diz que ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem que era realmente temente ao Deus Todo-Poderoso. Ele encontrou um que estava fazendo ali a diferença. Escute. Você acredita que os olhos de Deus estão voltados para cá? Quem acredita nisso? De verdade? Então vamos lá, meus amados irmãos. A próxima pergunta é essa aqui, ó. Quando os olhos de Deus estão voltados para a terra, o que Deus vê em mim e o que Deus vê em você? Quando você está lá no estabelecimento do teu trabalho, que tipo de comportamento Deus está vendo lá em você? Que tipo de comportamento Deus vê quando você está lá no teu colégio, lá na tua faculdade? O que Deus vê, meu querido irmão, quando você está sozinho no teu quarto? Quais são as ações, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que você está tendo nesse momento? Quando você não está sob o olhar do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, quando você não está sob o olhar do pastor, quando você não está sob o olhar da igreja, que tipo de comportamento, que tipo de ações Deus vê num momento como esse? Porque está aqui e aqui e acolá, levantar o braço, dar glória a Deus, levantar o braço e dar aleluia, essa é a coisa fácil para ser feita. O que Deus quer ver é quando termina um culto como esse aqui, e que a gente volta para casa, e quando a gente volta para as nossas atividades, é quando eu estou lá na faculdade, é quando você está no colégio, é quando você está sozinho no teu quarto. O que Deus vê quando Ele olha? Ele vê em mim e em você comportamentos dessa junção que houve da igreja com os ímpios, ou ele vai ver em você uma atitude parecida com a atitude de Noé? Ele vai encontrar em mim e em você retidão, integridade e temor ao Deus Todo-Poderoso? É aquilo que eu digo, a gente ouve, a gente absorve a palavra, mas é necessário aplicá-la em nossas vidas. Quando Deus viu que Noé era um homem completamente diferenciado, a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou para ele e disse assim:
A Bíblia fala, então Noé achou a graça de Deus. É como se a Bíblia falasse assim, ó, então Noé achou o favor de Deus para a sua vida, por conta da atitude diferenciada que ele tinha. Enquanto todos estavam se afundando no pecado, Noé continuava na sua integridade, no seu temor ao Deus Todo-Poderoso. E por isso, a graça de Deus foi ao encontro daquele homem. E eu penso igual aqui nessa noite, meu querido irmão, eu penso que a graça de Deus está presente aqui para aquele que quiser. Se você quer a graça do Deus Todo-Poderoso, aqui hoje, nessa noite, tome uma atitude diferenciada. Diga que os teus comportamentos, as tuas ações a partir de hoje não serão mais as mesmas, mas será de um verdadeiro servo do Deus Todo-Poderoso. E eu te digo aqui em nome de Jesus, que a graça do Altíssimo estará sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quem crê nisso, levante o braço e diga glória a Deus. Deus convoca Noé e diz o seguinte: olha, Noé, como tu é diferente de todos os outros, eu quero que tu faça o seguinte: eu já decretei a destruição de todos os seres humanos, mas como eu vi que em ti ações diferentes, eu quero te salvar. Para que você seja salvo, é necessário então que você venha construir um barco. Constrói um barco. E esse barco será então a tua salvação. Deixa eu lhe dizer aqui rapidamente, em nome de Jesus. Quando Noé recebeu esse chamado, ele tinha 500 anos. Quando ele receber esse chamado para construir o barco. Quando ele terminou de construir o barco e que Deus deu a ordem para que ele entrasse naquele barco, ele está agora com 600 anos. Quanto tempo passou, irmãos? 100 anos. Quanto tempo Deus tinha dado para o povo se arrepender? 120 anos. O tempo acabou. Porque ele avisou lá, depois ele encontra o Noé, Noé constrói, termina a construção, o tempo acabou. O tempo se esgotou. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Enquanto Noé estava construindo aquele barco, escute, enquanto ele construía aquele barco, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui em nome de Jesus. Durante 100 anos construindo aquela embarcação, Noé ainda achava tempo para pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Alguém tinha que fazer aquele trabalho. Deus havia dado prazo para que o povo então pudesse se arrepender dos seus pecados. Pastor, mas como é que o senhor pode afirmar isso? Eu lhe digo claramente pelo seguinte fato: quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, lá no livro que Pedro escreveu, na segunda carta que Pedro escreveu, sabe como é que ele chama para Noé? Ele chama Noé de pregador da justiça. Ou seja, Noé construía o barco e ao mesmo tempo ainda continuava pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Noé foi o instrumento, foi a ferramenta que Deus usou para que a palavra dele fosse pregada para aquela geração, com o objetivo então para que eles pudessem se arrepender. É o mesmo que acontece nos dias de hoje. Deus usa a sua amada igreja para dizer para todas as pessoas: o tempo está se esgotando, a porta da graça vai se fechar. É necessário que cada ser humano possa reconhecer que é um pecador e possa então se voltar para o Deus Todo-Poderoso. A igreja é o instrumento, eu e você, nós somos a ferramenta que Deus usa para que a palavra dele seja pregada aqui nessa terra. E eu pergunto aqui nessa noite: quantos aqui querem continuar a ser essa ferramenta que Deus usa para pregar o seu evangelho? Levante o seu braço e diga graças a Deus.
Algumas pessoas podem até dizer assim, pastor, mas será que essa história realmente é verdadeira? Escute que eu vou lhe falar rapidamente. Jesus disse o seguinte: em uma certa ocasião chegaram para ele e perguntaram assim, ô mestre, mostra para nós um sinal de que tu és o Filho de Deus. Resposta de Jesus: nenhum sinal será dado para essa geração incrédula, a não ser o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Preste atenção que Jesus, ele fala sobre a história de Jonas, mostrando que a história de Jonas foi completamente verdadeira, meus amados irmãos. Sabe, algumas pessoas ficam na dúvida, será realmente que um peixe engoliu um ser humano? E Jesus confirmou essa história. Já em relação à história de Noé, Jesus, ele deixou algo muito claro. Ele disse assim, ó: assim como foi no tempo de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam, até o momento que Noé entrou, aonde, irmãos? Ele confirma a história de Noé. A história de Noé é completamente verdadeira. Agora, escute bem o que eu vou lhe dizer aqui em nome de Jesus. Preste bastante atenção agora. Olha o sinal que Jesus deu. Assim como nos tempos de Noé, comiam, bebiam. A geração na época de Noé estavam voltados para as suas futilidades, suas vaidades. O texto fala, casavam e davam-se em casamento. Era uma geração do romantismo, uma geração voltada para essa prática. Mas não era uma prática boa, porque juntando essa história, olha aqui, Jesus, ele diz assim, em um outro momento, assim como foi na época de Ló, que os homens plantavam e colhiam, até que Deus derramou o fogo. O que é viver na época de Ló? Bem aqui nós vamos entender. Sodoma, Gomorra. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Na época de Noé, as pessoas voltadas para as suas futilidades e as suas vaidades, casavam e davam-se casamento. Na mesma pegada aqui, ó, ele junta essas histórias de Noé com a história de Ló. Sodoma, Gomorra, pessoas voltadas para a prática de homossexualismo, lesbianismo, adultério, prostituição, fornicação. Era isso que a geração de Noé estava voltada. Era nesse tipo de aberração que eles estavam, pedofilia e por aí vai. Eles estavam focados em tudo isso, voltados para isso. Enquanto Noé construía o barco e ao mesmo tempo pregava a palavra de Deus. Mas o que acontecia quando ele pregava a palavra de Deus? Eu lhe digo, ninguém prestava atenção. Olha aqui para mim. Noé pegava o seu martelinho, ó, e começava. De repente uma pessoa chegava aqui para outra e dizia assim, o que aquele velho está fazendo? E o outro dizia, é o seguinte, ele diz que o Deus dele vai derramar um dilúvio muito grande e que vai destruir todas as pessoas. O barco que ele está construindo é exatamente para que ele esteja salvo. E Noé lá. E sabe que o cara que perguntou para o outro dizia? Ele falava assim, ó, que se dane, que se lixe, estou nem aí para o que ele está falando. Aí ele dizia assim, ó, vamos comer, vamos beber, vamos casar, vamos nos dar em casamento. Eles não tinham sensibilidade com o que eles estavam vendo e ouvindo. Olha aqui, ó, as mesmas marteladas, ó.
Presta atenção. Jesus foi crucificado em quê, irmãos? Na cruz. Você consegue ouvir? As marteladas nas mãos, nos pés de Jesus. Chegue para a geração de hoje e fale sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Fale tudo o que Jesus fez pela humanidade. Fale o derramamento de sangue dele, todo o alto sacrifício que ele fez. As marteladas nós conseguimos ainda ouvir. Mas sabe o que as pessoas falam? Quando nós falamos acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu lhe digo que eles falam: que se dane, que se lixe, vamos beber, vamos comer, vamos casar, vamos nos dar em casamento. Não tem sensibilidade em relação à pregação do Evangelho do Deus Todo-Poderoso. Você vive falando sobre o sacrifício de Cristo. Você fala tudo que Jesus fez por mim, tudo que Jesus fez pelas pessoas, tudo que ainda Ele fará. E as pessoas não estão nem aí para a pregação do Evangelho. São completamente insensíveis em relação à propagação do Evangelho. Mas eu lhe digo uma coisa: quando aparece pela internet o caso do Agenor com a sua capivara, aí existe uma sensibilidade total. As pessoas se manifestam e fazem manifestos e falam um monte de coisa, e choram, e fazem isso, e fazem aquilo, mas em relação ao sacrifício de Jesus, não falam absolutamente nada, meus amados irmãos. Nada. Noé construiu o barco e pregou o Evangelho. Mas as pessoas simplesmente não deram ouvidos ao que Noé estava pregando. Quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus nessa noite? Levanta o seu braço e diga graças a Deus. Preste atenção. O que acontece agora? Olha, o barco ficou pronto. Detalhe: Noé não tinha ainda autorização para entrar naquele barco. Ele não tinha. O barco ficou pronto. Os 120 anos cessaram, mas ainda ninguém tinha essa autorização. Porque o único que dá autorização para se entrar no barco, sabe quem é? Sabe quem é que dá essa autorização para entrar no barco? É somente o Deus Todo-Poderoso. É só Ele que dá essa autorização. Então, olha só, quando tudo ficou pronto, diz a Bíblia Sagrada que Deus novamente visita Noé. E Ele olha para Noé e aí Ele vai dar ordem: Noé, agora sim, entra tu, tua esposa, teus filhos e as tuas noras. Pode entrar agora para o barco. Ele recebe a autorização para entrar naquela embarcação. Transfere essa história para a tua vida nessa noite. Se fosse hoje, agora, aqui nesse lugar, Deus te daria o passaporte para você entrar? Deus ia carimbar a tua passagem para que você tivesse essa liberdade para entrar no barco? Eu confesso que esse silêncio me incomoda. Palavra é isso, irmãos. É você ouvir, é você meditar, é você trazer aplicação. É você, por exemplo, assim, analisar Noé ali, ó, as pessoas atoladas no pecado, vivendo de uma forma terrível, a ponto, de Deus chegar a decretar a exterminação daquele povo. Por isso que eu digo que essa foi a pior geração que já se levantou sobre a face da terra. Deus decreta a exterminação daquela gente, daquele povo. E aí o povo está atolado no pecado, está fazendo coisas terríveis. Deus fica triste, mas Noé ali não. Ele diz: eu não sou Maria, vai com as outras. Não é porque as pessoas estão se prostituindo, não é porque as pessoas estão em fornicação, não é porque as pessoas estão em adultério, não é porque eles estão bebendo, fumando, não é porque eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, que eu também tenho que fazer. Eu preciso ser uma referência, eu preciso ser diferente de todos eles.
Por isso que Deus vem e Ele diz para Noé: ah, Noé, vejo que tu és justo. Por isso, pega tua esposa, teus filhos e tuas noras, pode entrar no barco. Tu és justo. Tu fez aquilo que alegrou o meu coração. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Pergunte-se para você, se nas últimas semanas, nos últimos dias, nos últimos anos, tudo que você faz é para a glória de Deus. Pergunte para você mesmo, tudo aquilo que você tem feito, pensado, falado, será que isso tem alegrado o coração do Deus Todo-Poderoso? Pergunte-se para você isso. Eu fico imaginando essa cena agora. Olha só. Deus dá ordem para que ele entre no barco. Eu fico imaginando Noé ali, sabe? Meio nervoso. Ele tem autorização, ele entra no barco. A partir do momento quando ele entra, a Bíblia Sagrada diz que não foi ele que fechou a porta daquela arca. Diz a Bíblia Sagrada que foi o próprio Deus que fechou aquela porta, mostrando perfeitamente que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, a partir do momento quando Noé entrou na arca, Deus fechou. Ninguém mais entra e também ninguém mais sai. Eu fico imaginando a cena lá dentro, irmã Laura. Preste atenção nisso. Noé meio nervoso ainda com toda aquela situação, ele olha em volta os animais lá dentro, e aí ele começa a procurar, será que estão todos aqui? Ele olha para cá, opa, aqui está a esposa, aqui estão os 3 filhos, aqui estão as 3 noras. Ele agradece a Deus, ele diz, bendito seja o nome do Senhor, ninguém ficou para trás, ninguém ficou para o lado de fora, todos estão aqui, bendito seja o seu santo nome. Eu fico imaginando agora essa família completamente feliz, e dentro da arca agora fazendo o seu primeiro culto familiar dentro da arca, celebrando e ali adorando ao Deus Todo-Poderoso por estarem dentro daquele barco que era a salvação deles. Você consegue imaginar essa cena? Mas faça o seguinte, para ficar bem bonito. Tire a família de Noé. Coloque a tua família agora nessa história. Coloque a tua família. Tente imaginar isso, sério. A tua família hoje. Você entrou. A porta se fechou. Olhe em volta. Vê se alguém ficou para trás. Vê se todos os membros da sua família estão lá dentro. Você sabe se alguém vai ficar do lado de fora. Se você tentou imaginar essa cena com a tua família e lá dentro você visualizou toda a tua casa, de verdade, levanta o braço e glorifica a Deus se tu viu isso. Ficou bem fraco o negócio, irmãos. Ficou bem fraco. E eu falo para vocês que eu não vou melhorar. Eu só vou piorar mais a cena. Porque se tu não conseguiu ver, toda a tua família lá dentro, deixa eu te falar isso. A Bíblia Sagrada diz que naquele barco, lá na parte de cima, tinha uma janelinha. Sobe as escadas. Vai imaginando a cena. Sobe as escadas. Porque a chuva começou a cair. E não vinha só água de cima não, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue entender perfeitamente isso. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Deus começou a organizar os céus e a terra, Ele diz que Ele fez separação de águas e águas. Você sabe que por debaixo da terra tem água. Deus havia feito essa separação. Agora, por conta do dilúvio, veja o que acontece. Vem água de cima. As comportas daqui, da terra se abrem. E a água que está debaixo da terra vem para cima. Aquilo que Deus havia separado, Ele junta novamente. Para inundar novamente toda a terra. Para dar cabo daquela geração que ouviu a pregação do Evangelho através do seu servo Noé, mas não quis se arrepender. A chuva está vindo.
A terra está ficando inundada. A família toda de Noé está lá dentro. Ele pôde então celebrar o Deus Todo-Poderoso porque ele foi justo. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, a luta que aquele homem não deve ter tido. Nos dias de hoje não é fácil. Você sabe perfeitamente o quão é difícil. Você que é pai, você que é mãe, você sabe perfeitamente. Você já passou por diversas experiências na tua vida. Hoje com teus filhos, tu sabe perfeitamente que aquelas experiências ruins, você não quer que eles passem. Por isso tu procura ensinar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Mas eles insistem em querer fazer o errado. Você sabe perfeitamente a luta que é isso. Imagine a luta que Noé não teve. Mas ele era um homem de fé. Ele nunca desistiu da casa dele. Ele nunca desistiu, gente, da família dele. Enquanto estava todo mundo se contaminando lá, eu fico imaginando a garra, a intrepidez daquele homem, a fé que aquele homem teve para tentar manter também a sua casa, a sua família unida, uma família temente ao Deus Todo-Poderoso, que recebe agora o carimbo para entrar na arca, que era a salvação da vida deles. Não é fácil, é muito difícil. Tente ver isso. Se você entrou no barco e deu falta de alguém, como eu falei para vocês, eu não vou melhorar. Vai ficar pior agora. Porque a chuva começou a cair. Aquela geração agora está em desespero. O fluxo da água não diminui, só aumenta. Começa o terror e o pavor, o desespero na vida daquelas pessoas. Não adianta mais agora gritar para Noé que está dentro do barco. Noé, abre a porta. Noé não podia mais fazer nada, porque não foi ele que fechou a porta. Foi o próprio Deus que fechou. A porta que ele fecha, ninguém mais vai abrir. Ele tinha dado tempo. Deus não é carrasco. E eu sempre digo, Deus é bom. E a misericórdia dele dura para todo sempre, igreja. A misericórdia de Deus está presente aqui nessa noite. Ele não é injusto, ele deu tempo, não quiseram se arrepender. Não adianta mais agora gritar, Noé, nos ajude, Noé, faz alguma coisa. Não tem mais o que ser feito. A água aumentou, pessoas começaram a morrer. Se você não viu algum membro da tua casa, da tua família, dentro da arca, tu não viu dentro da arca, tu vai ver agora. Sobe a escada. Subiu a escada, vai naquela janelinha agora. Olha para o lado de fora. O que é que tu vê agora? Um mundo coberto por águas e muitos corpos boiando. Infelizmente, se você não viu algum membro da tua casa dentro da arca, tu vai ver agora o corpo dele boiando. Por isso, meu querido irmão, eu sei que é difícil, mas nunca desista de nenhum membro da tua casa e da tua família. Eu acredito perfeitamente que Deus vai levantar muitos homens e mulheres que vão se tornar um verdadeiro Noé hoje, a partir de hoje, dentro das suas residências. São pessoas que vão orar pelos filhos, que vão orar pelas filhas, que vão orar pelo esposo, que vão orar pela esposa, que não vão desistir de ninguém, porque você não quer que nenhum deles fique do lado de fora da arca. Deus está nessa noite levantando homens e mulheres para que você possa lutar pela tua casa e pela tua família, para que ela não fique fora da arca. Você veio a esse mundo, meu querido irmão, para você entrar na arca. E Deus te trouxe aqui nessa noite exatamente para que você possa ouvir a sua doce e poderosa voz. Deus sabe o que se passa na tua vida, mas Ele está aqui nessa noite e Ele quer trabalhar de uma forma poderosa hoje na tua vida, meu querido irmão, porque Ele quer carimbar a tua passagem para que você entre na arca em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se levante, por gentileza. Se coloque em pé. Feche teus olhos. Se for possível, os músicos fazendo uma música baixinho.
Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos. Nós temos que sempre tentar imaginar essa cena da família de Noé. Mas como eu disse aqui, tira a família de Noé e vamos colocar a nossa própria família. Noé lutou pela família dele. Por isso, a família dele entrou naquele barco. Deus quer fazer o mesmo também por ti. Pela tua casa e pela tua família. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a fazer um compromisso aqui diante de Deus, para se tornarem um Noé dentro da casa de vocês? Hoje as pessoas cada vez mais atoladas no pecado. A luta é muito grande. Mas nós conseguimos ver que é possível vivermos de forma diferenciada. Noé conseguiu isso com a família dele. Você também pode conseguir tudo isso com a tua família em nome do Senhor Jesus. E para você, meu querido irmão, que viu a cena, entrou no barco e deu falta ali de algum componente, eu quero te convidar a vir aqui à frente comigo agora em nome de Jesus. E eu não quero que você tenha vergonha disso. Eu te convido aqui em nome de Jesus, para você movimentar tuas pernas e vir aqui na frente comigo. Que nós vamos fazer nesse momento, aquele momento de intercessão. E você vai apresentar diante de Deus. De repente pode ter sido um filho, a filha, o esposo, a esposa. Não sei quem você deu falta. E nós vamos fazer esse momento agora aqui de clamor. Você vai apresentar diante desse Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus cheio de amor. E nós vamos interceder e orar pela vida dessa pessoa, para o Espírito Santo de Deus fazer uma obra grande e tremenda na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Você veio aqui nessa noite, e hoje você está aprendendo a lutar e a não desistir pela tua família, porque a tua família vai entrar toda na arca, em nome do Senhor Jesus. Nenhum deles vai ficar de fora. Você que já movimentou as pernas, já está aqui na frente, você já começa a interceder, você já começa a apresentar, começa a falar para Deus: olha, Pai, eu apresento a Ti esse meu filho, eu apresento a Ti essa minha filha, eu apresento o meu esposo, eu apresento a minha esposa. Pai, olha, eu estou apresentando aqui a minha tia, o meu primo, estou apresentando aqui, Pai, o meu irmão, a minha irmã. Apresente para Deus. Apresente para Deus, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele está te revelando aqui nessa noite. Te revelou já, te mostrou aquele que possivelmente ficou fora da arca. Interceda por ele agora, irmão. Interceda por ele. Isso sim é algo muito maravilhoso que está acontecendo aqui nessa noite. É a igreja de Deus fora das quatro paredes. É a igreja do Senhor na rua. É a igreja do Senhor usando a maior poderosa arma que ela tem, que é a oração. Ore, interceda, apresente-se teu irmão que está ali envolvido, de repente com bebida, com drogas. Presente teu esposo, presente tua esposa, teus tios, teus primos,
tuas primas. Interceda por ele. Peça para o Espírito Santo de Deus incomodar a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Só o Espírito Santo é que tem essa autoridade para convencer o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Deus Todo-Poderoso, olha a tua igreja aqui nessa noite, meu Pai. A tua igreja, meu Pai eterno, que se coloca diante da tua presença. A tua igreja, meu Pai eterno, que quer se levantar como um verdadeiro Noé agora, para a sua casa, para a sua família. Não é porque o mundo, meu Pai eterno, está se atolando cada dia no pecado, que essa tua igreja tem que fazer o mesmo. A partir de hoje, Pai, ela quer ser diferente. Ela quer viver de modo diferente. Tem muita gente que diz que é difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. A pior geração que já se levantou na face da terra, que cometia as piores aberrações, a ponto do próprio Deus dizer que iria exterminá-los. Mas a gente viu que Noé e a sua família viveram ali de forma diferenciada. Não é impossível para os dias de hoje, Pai. E eu te peço para que o Senhor tome a vida desse homem, dessa mulher, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, trabalhe de uma forma poderosa na vida de todos aqui nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que a tua igreja aqui na cidade de Óbidos verdadeiramente seja a luz aqui dentro dessa cidade, seja o sal aqui nessa cidade, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Bendito seja o teu nome santo. Pai, olha hoje aqui, meu Deus, são mães, são pais, são primos, são irmãos que estão intercedendo, meu Pai eterno, pelos seus próprios parentes, porque o Senhor mostrou a eles que uma peça dessa família não foi achado lá dentro, Pai, daquela arca. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor permita que esse homem e essa mulher desfrute ainda dessa bênção, meu Pai. Que esse homem e essa mulher venham desfrutar ainda, meu Pai querido, dessa vitória, em nome do Senhor Jesus. E eu sei de algo, Pai eterno, que se nessa noite o Senhor perguntasse para qualquer um aqui o que eles gostariam que o Senhor fizesse por eles, Pai, eu tenho certeza absoluta, mesmo enfermos, eles não iam pedir pela cura. Mesmo desempregados, eles não iam pedir para que o Senhor abrisse uma porta de emprego. Mesmo atravessando o problema, eles não iam pedir a solução desse problema. Mas uma coisa eu tenho certeza, eles iam pedir: Deus, salva o meu filho. Deus, salva o meu esposo. Salva a minha esposa. Salva o meu primo. Salva o meu irmão. Salva a minha irmã. Tenho certeza, meu Pai eterno, que esse será o único pedido aqui nessa noite, meu Pai eterno. Eles querem que a família deles estejam dentro daquela arca. Nós sabemos que a arca hoje é o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, conceda, meu Pai eterno, essa vitória para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Continue orando, continue orando, continue orando. Me ouça um pouquinho, mas continue com os teus olhos fechados. Alguém aqui nessa noite quer aceitar a Jesus como Senhor e seu Salvador? Você que nunca fez isso na sua vida. Muitas das vezes você já ouviu diversos sermões, diversas pregações. Deus já falou com você muitas e muitas vezes e de muitas formas. Mas se nessa noite, meu querido irmão, o Espírito de Deus está colocando esse desejo no teu coração, está incomodando você, de você confessar nessa noite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você quer fazer isso, de onde você estiver, levante agora o teu braço.
Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e o teu Salvador? E tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Se você sentiu esse desejo no teu coração, eu te peço agora, levante o teu braço de onde você estiver, para mostrar que você quer receber Jesus como teu Senhor e você quer se reconciliar. Tem alguém aqui nessa noite? Em nome de Jesus, se você sentir esse desejo no teu coração, levante agora o teu braço, dizendo: olha, pastor, eu quero aceitar a Jesus. Olha, pastor, eu já aceitei a Jesus, mas por algum tempo eu me afastei dele e hoje eu quero me reconciliar com ele. Tem alguém aqui nessa noite? Se você deseja fazer isso, levante o teu braço bem alto para que eu possa ver e dessa forma orar por ti, em nome do Senhor Jesus. Continue com os teus olhos fechados. Senhor, nós te celebramos aqui, te glorificamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, meu Pai querido, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Pai eterno, por todo este movimento, e que todos nós possamos aqui, meu Pai eterno, agarrar todo o mover do teu Espírito Santo aqui nessa noite,